A verdade liberta. Será que Jesus é Deus? Hoje eu vou fazer uma dissertação sobre João 20:28. Essa passagem é uma das mais usadas por pessoas que acreditam que Jesus é Deus, a fim de tentar provar que ele seria de fato Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos. Nós podemos ler: Em resposta, Tomé disse-lhe, isto é, a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Pois bem, não há nenhuma dúvida então de que Tomé disse tais palavras para Jesus. Com base nisso, talvez você pense, bom, isso prova então que Jesus é Deus, pois Tomé chamou Jesus de meu Deus. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus seja o Deus Supremo. Então surge a pergunta, como uma testemunha de Jeová explica um versículo aparentemente julgado por trinitários como irrefutável? Antes de eu explicar como as testemunhas de Jeová entendem esse versículo, e você de fato verá que existe uma explicação coerente que não antagoniza a minha crença como testemunha de Jeová, antes de tudo eu gostaria de me aprofundar um pouco nessa passagem e explicar para você que usa essa passagem para tentar provar que Jesus é Deus, todas as implicações que você tem que aceitar caso você entenda que essa passagem prova que Jesus é Deus. Em outras palavras, se você acha que Jesus é Deus e que essa passagem prova isso, você precisa aceitar um conjunto de circunstâncias que vem junto com a sua tese, só que esse conjunto de circunstâncias é bastante problemático, ou melhor, é paradoxal, mas você vai ter que aceitar todos esses paradoxos se você acredita que Jesus é Deus. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, na minha experiência de conversar com trinitários, ou unicistas também, que usam essa passagem para tentar provar que Jesus é Deus, eles não estão cientes dos paradoxos que essa tese implica, ou quando eu proponho os paradoxos, os trinitários simplesmente se esquivam de respondê-los. Então os trinitários e as pessoas que acreditam que Jesus é Deus acabam ignorando os paradoxos que essa tese de que Jesus é Deus implica diante dessa passagem. Bom, então vamos aos paradoxos. Paradoxo 1. Tomé falou tais palavras para o Jesus ressuscitado. Existe o seguinte ditado popular que provavelmente você conhece: para morrer, basta estar vivo. O sentido básico desse ditado é mostrar que a morte pode sobrevir a qualquer pessoa a qualquer momento, mas nós podemos tirar um sentido secundário para esse ditado também. Uma pessoa que está morta não pode morrer. Você não pode, por exemplo, matar um cadáver. Então, para morrer, a pessoa precisa estar viva. Um morto não pode morrer. E o oposto disso também é verdade. Para ser ressuscitada, a pessoa tem que estar morta. Ou seja, assim como um morto não pode morrer, um vivo não pode ser ressuscitado. Então Tomé falou tais palavras para quem? Para o Jesus ressuscitado. Ora, se foi para o Jesus ressuscitado que Tomé disse meu Senhor e meu Deus, então este Jesus estivera morto. Quer dizer, o Deus de Tomé esteve morto. Entendeu? A qual conclusão você tem que chegar se você acredita que esse texto prova que Jesus é Deus? Que Deus morreu. E se Deus morreu, ele não é imortal. Não tem como você fugir disso. E agora eu pergunto para você, você acredita que Deus não é imortal? Se você acredita que Deus morreu e que, portanto, ele não é imortal, então você não acredita no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é imortal. Então qual é a conclusão do primeiro paradoxo? Se você acredita que este texto prova que Jesus é Deus, você não acredita no Deus da Bíblia. Este é o primeiro paradoxo. Paradoxo 2. Na perspectiva trinitária, o Jesus ressuscitado tinha um corpo humano, ou seja, ele era humano, ele tinha natureza humana. Então, na perspectiva trinitária, Jesus tem, paradoxalmente, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. No entanto, o Jesus que estava na frente de Tomé, na perspectiva trinitária, era humano. E sendo este o caso na teologia trinitária, o Deus de Tomé era humano. Porém, paradoxalmente, o Deus da Bíblia não é humano. E aqui nós temos o paradoxo. Afinal, o Jesus que Tomé viu era humano ou não era? Se era humano, por que então Tomé o chamou de meu Deus? Neste caso, Deus teria que ser um ser humano. Agora, você vai ter que admitir que se o Jesus que estava na frente de Tomé não era humano, mas era Deus, e que por tal razão Tomé o teria chamado de meu Deus, neste caso,
nós voltamos para o primeiro paradoxo. Neste caso, Deus morreu. E se Deus morreu, ele não é imortal. Então, para concluir o segundo paradoxo, ou Deus é humano, ou Deus não é imortal. Se o Jesus que estava diante de Tomé era humano, então Deus é um ser humano. Se o Jesus que estava diante de Tomé não era humano, mas era Deus, então Deus morreu e, portanto, ele não é imortal. Você tem que aceitar esses paradoxos se você acredita que este texto prova que Jesus é Deus.